Olá, sejam bem-vindas e sejam bem-vindos a mais um encontro aqui da série Ponto Treme, onde eu recebo convidados para falar de temas que são relevantes. Hoje vamos falar sobre protagonismo feminino. Segundo o último relatório do Fórum Econômico Mundial, seriam necessários 136 anos para que as mulheres alcançassem a igualdade em relação aos homens no ambiente corporativo. Não tem o menor sentido uma perspectiva dessa. Não tem como esperar tudo isso. A sociedade precisa agir. Mas o que fazer? Além de questionar as estruturas, de estimular o desenvolvimento pessoal como componentes chaves para alcançar a igualdade entre homens e mulheres no mundo do trabalho. O protagonismo feminino é um desafio social. Precisamos nos libertar, todos nós, independente de sexo, dos conceitos e dos comportamentos ultrapassados. O empoderamento da mulher, e aqui precisamos entender empoderamento feminino como as mulheres ousarem a se conhecer, a fugir dos padrões impostos e de ter autoconfiança para fazer as próprias escolhas. E, por conseguinte, fomentar a presença de personagens principais femininos que realizem papéis importantes dentro da nossa sociedade, que é o que a gente define como protagonismo feminino. Para discutir questões como essas que eu elenquei aqui, eu recebo hoje a psicóloga Maivone Moraes, a quem eu agradeço a presença. Gratidão a minha, Ronaldo, que privilégio estar aqui com você novamente, também junto dessa mulher poderosa, Alex Trigueiro. Quero aprender muito sobre a força da mulher em uma área tipicamente masculina, né? Ou dantes tipicamente masculina. Eu estendo os meus agradecimentos também à Alexandra Trigueiro, gestora de logística. Alessandra, muitíssimo obrigado por você atender aqui o nosso chamado. Eu que agradeço, na realidade, boa noite. Eu estou aqui extremamente feliz, ansiosa por esse nosso bate-papo, e quero deixar aqui, viu, Maivone, que depois quem vai marcar só viu, que extremamente feliz de poder estar diante de pessoas que, assim, altamente qualificadas, abertas a esse tipo de discussão. Que prazer, muito, muito feliz mesmo. Obrigada pelo convite, Ronaldo. Gente, nós vamos começar já falando um pouquinho sobre essa questão, empoderamento feminino, protagonismo feminino. Muitas vezes as pessoas confundem o que é uma coisa, o que é outra, as outras pessoas acham que é tudo a mesma coisa. Mas, Maivone, o que é que você poderia nos trazer, além dessas palavras rasteiras que eu trouxe aí sobre esses dois conceitos? É tão interessante a gente passear em torno desse tema, né? Sobretudo estando de março, quando a gente precisa, vibrar com esse marco histórico. O 8 de março é sempre uma lembrança que a gente tem que carregar todos os dias do ano. E aí, curiosamente, só trazendo um adendo bem familiar, chego às pressas do trabalho para ter esse privilégio desse encontro precioso aqui, quando o meu caçula, me vê correndo: mãe, a senhora tem live hoje? Não, hoje eu tenho encontro virtual com gente muito inteligente. Esse qual é o tema? Esse protagonismo feminino. Você sabe o que é isso? Eu disse: eu vou lhe dizer. Uma mulher protagonista, uma mulher empoderada, uma criança de 10 anos de idade, é aquela que chega chegando. Então, quando a gente fala em empoderamento, saindo um pouco dessa percepção tão simplista, mas tão absoluta, a partir da perspectiva de uma criança, é dispor de poder, de força, de condição de barganha, de visibilidade, de oportunidade de mostrar a que vem, de desenhar uma história e construir uma biografia, de conseguir consolidar algo em torno das suas escolhas, dos seus projetos pessoais, que possam constituir um legado bonito, independente de sexo, raça, etnia,
e outras questões que estão diretamente relacionadas ao gênero, né? Alexandra, tem aí alguma coisa a nos acrescentar nessa questão de empoderamento e de protagonismo? Pois é, eu estava escutando aqui as palavras da Maivone, e quando você chamou para esse tema, eu fiquei, gente, mas empoderamento, protagonismo, e às vezes a gente não se dá conta que a gente precisa também assumir esse papel, aceitá-lo. E eu fiquei me perguntando o que é que eu vou falar, eu vou dizer o quê, porque é tão natural no ambiente, né? É uma coisa que, assim, a gente vai crescendo junto e os desafios vão aparecendo e a gente vai tentando, aprendendo e contornando. Mas eu parei, pensei e disse, nossa, que tema atual, que não é clichê, não é uma coisa assim, é algo que a gente precisa trazer a discussão para a nossa sociedade. Isso que você está fazendo é uma forma de protagonismo puro. Falar sobre o assunto, trazer o debate de uma forma tão simples, clara, e de uma forma assim que é o nosso dia a dia. Eu estou, assim, extremamente feliz porque eu fiquei procurando espelhamento e eu vi que os desafios são grandes, são longos, mas a gente já tem alguns cases em que a gente se espelhar, falta muito ainda. O tema ainda precisa ser muito debatido, trazido muito para o nosso dia a dia, para as empresas, as organizações. Nós ainda temos uma cultura ainda muito machista impregnada nessas organizações, e que nós precisamos trazer essa responsabilidade através dos temas, dos debates, tratar esse assunto de uma forma muito transparente. E eu sou muito sincera, eu acho que eu fiquei tão feliz com esse tema que depois eu fiquei pensando, e o que é que eu vou dizer? Mas, assim, fico feliz, viu, Ronaldo? Eu espero que eu possa aprender hoje um pouco aqui com vocês e falar um pouquinho da rotina. Eu que faço parte de uma equipe de 458 pessoas, da qual somos 1,6%. Aí, cenário mais realista no nosso país, no mundo, eu acredito que não existe. Isso são dados do meu setor, o qual a gente vem aí incansavelmente tentando reverter, e vou ter a oportunidade de conversar com vocês, porque é tão difícil, às vezes, esse número não aumentar, e a gente tratar isso de uma forma bem tranquila. Então, vamos para frente. Alexandra, esse 1, alguma coisinha aí, em números absolutos, significa 6 mulheres. o universo. 6 mulheres, são 6 mulheres, e esse dado, na realidade, até 3 meses atrás, era na rádio 0,8%. E aí, como nós tivemos recentemente algumas contratações, aí esse número aumentou um pouquinho agora, em começo de janeiro, ele deu subida, que é muito pouco, gente. Então, assim, eu que costumo dizer, olha, eu não levanto bandeira, mas eu levanto sim, porque na hora que você é mulher e que você se posiciona e que você tenta trazer outras mulheres para esse universo, você está levantando uma bandeira, a bandeira da igualdade, da busca de oportunidades iguais, buscando trazer esse tema que é, sim, um tema sério, isso mexe com a economia de uma sociedade e de todo um país. E eu acredito que a gente precisa, sim, trazer e discutir, e vamos trazer os números, porque nada melhor do que números para falar sobre isso, né, Ronaldo? Deixa eu só pedir licença para tentar fazer um adendo e contar um fato curioso. Esta semana, anteontem, eu concluí um processo seletivo de uma mulher, gerente de produção, era o cargo, tá? Uhum. Numa indústria com 2 décadas de existência, algumas tentativas com um posicionamento absolutamente rígido do seu empresário de não contratar mulheres para essa posição, até o momento em que ele teve a oportunidade de conhecer, né, não só o histórico dessa mulher, que tinha sob seu comando, na última experiência, 3.000 pessoas numa outra indústria, com muita entrega de resultados, que recebeu uma proposta para fora da nossa cidade e estava regressando por saudade da família. E aí foi muito curioso observar, porque durante a entrevista, ela fez uma menção, né, que para mim não foi surpreendente, mas ainda impacta muito negativamente. O último convite que eu declinei, senhor fulano de tal, e aí ela se reportava ao empresário, foi exatamente porque me fizeram uma proposta e disseram que eu, na condição de mulher, né, deveria receber 30% a menos que o antigo ocupante
do posto naquela empresa, né? E muito segura, muito ciente dos desafios que deveria encarar, muito consciente acerca de todas as dificuldades que haveria de enfrentar, sobretudo com um time predominantemente masculino e toda a discriminação que cerca essa condição. E é uma posição que a gente não tem mais como aceitar, né? Uma vez que a gente assiste uma série de transformações sociais, né, e a gente vê uma redefinição clara do papel das mulheres em todas as posições dentro do desenho social propriamente, né? Então, hoje a gente vê muito mais mulheres em cargos públicos, chefiando família, garantindo seus direitos, reivindicando e conseguindo construir um desenho social absolutamente revestido daquilo que eu chamo de competência. Eu brinco muito com o pessoal dizendo o seguinte: competência desconhece procedência. Então, a gente não tem que necessariamente estar buscando determinados pontos que sejam excludentes quando a gente precisa tomar decisão para o resultado. Eu estou me reportando à organização de trabalho, né? E, assim, ainda enfrento muita limitação de ofertas de trabalho, porque mulher tem TPM, né? Porque mulher engravida, porque mulher é mãe, porque mulher namora, porque mulher é frágil, porque mulher é vulnerável, inclusive na área de logística, com uma limitação muito severa. Assim, poucas pessoas acreditam, de fato, que a gente consiga, né, Alexandra? Isso que você está dizendo é um dado, e ele é estatístico. As mulheres recebem 62%, segundo o IBGE 2019, recebe 62% dos salários que os homens receberiam na mesma função. Isso é muito sério, porque nós somos, a maioria nas escolas, nas faculdades, nós já ultrapassamos o número de homens em carga horária de aulas e de ensino, em termos de preparo. As faculdades hoje, os bancos, a maioria das cadeiras são ocupadas por mulheres. A única faixa etária que nós perdemos é na faixa a partir dos 65, o que também nos mostra que nós tivemos, era escasso a educação, principalmente para esse grupo. Então, a partir dos 65 anos, você vê que a predominância era de homens, são homens, mas justamente pelo tempo que existe. Essa situação que você trouxe, ela é bem interessante, porque hoje eu ainda escuto, inclusive recentemente, eu tive a oportunidade de receber um fornecedor, e quando eu cheguei na sala, na recepção, né, que eu fui recepcioná-lo, fui buscá-lo para levar à sala, e eu percebi no olhar dele um certo desconforto, para não dizer uma certa decepção, frustração. E aí eu levei ele na sala, nós conversamos e tudo, tocamos em todos os assuntos, e quando ele foi embora, ele olhou assim e disse: eu posso fazer um comentário? Eu disse: pode, fica à vontade. Ele disse: é porque é a primeira vez que eu vejo mulher numa empresa desse porte, nessa função. Eu tenho um amigo que trabalhava no setor de logística e correu, e ele disse assim no corredor, e tinha outras pessoas do meu lado. Eu não sabia na hora se aquilo era bem um elogio ou um ponto de vista ainda da nossa sociedade. Mas eu entendo também que é um caminho que a gente precisa percorrer, e o que a gente precisa, eu acho que é um dos grandes desafios para a gente começar a superar isso, é a nossa falta de autoconfiança. E a autoconfiança, ela vem muito justamente da gente não ter esse espaço. A gente, na maioria das vezes, somos cobrados o dobro ou 3 vezes mais pela mesma situação, e isso é fato. Essa autoconfiança, essa ausência dessa autoconfiança, gera também uma questão que você não consegue passar uma tranquilidade para a tua equipe. Como é que você vai motivar a sua equipe se o tempo todo você tem que estar provando algo, você tem que estar se superando? Então, olha que os desafios são grandes. E olha, não tem nada história aqui de sexo frágil, isso não existe. Nós estamos aí com as mesmas capacidades técnicas, ou ainda ocupamos um cargo na área de engenharia, nas ciências exatas, mas eu tenho certeza que isso é só questão de tempo também. Mas, assim, algumas coisas ainda nos desafiam. A questão salarial é um fato, na maioria das vezes é o que mais se comenta, né? É a questão salarial, mas existem muitos outros fatos. Você trouxe aí a maternidade, gente, que coisa fantástica. A maternidade era para ser visto como algo divino que é, mas a gente encara nas organizações como um obstáculo gigante. Uma mãe, ela vai procurar produzir infinitamente mais o tempo que ela tiver ali, porque ela sabe das responsabilidades dela. Então, assim, já é uma decisão difícil você ter que, muitas abdicar de escolha,
você se tornar mãe. A maternidade é uma decisão. E você sabe que nesse caminho a gente faz escolhas. Algumas coisas a gente deixa para depois. Então, assim, é muito interessante, porque tudo isso que nós estamos falando é a vivência da maioria das mulheres. E, gente, se tem uma coisa que eu acredito é que o mundo é feminino. Isso é fato, o mundo é feminino, e a gente precisa tomar posse desse local e de tudo que nos aguarda de bom e de melhor que nós merecemos. Precisa abrir um parêntese aqui? Oi, Ronaldo. Deixa eu só fazer aqui uma adenda, Alexandra, que eu queria trazer uns dados de pesquisa aqui para a gente ir enriquecendo aqui a nossa conversa, certo? Perfeito. A Startse e a Opinion Box, né, que a Startse é uma plataforma de ensino, de imersões na área de educação, e a Opinion Box é uma empresa da área de pesquisa. Elas consultaram 783 mulheres em agosto agora de 2021 para falar sobre as óticas, né, de mulheres em posições de liderança, quais eram os desafios, quais eram as dificuldades que elas encontravam. E eles colocaram, né, 4 pilares, né, para essa pesquisa, que foi o suporte das empresas, as habilidades das mulheres, o plano de carreira e as barreiras mentais. E aí, você falando sobre esses desafios, né, a gente olhando os 3 principais elementos, né, que as mulheres indicaram como as maiores barreiras mentais para desempenharem uma função de liderança, ficou como destaque, né, as mulheres, elas, quando têm um cargo de liderança, elas têm medo de falar sobre as suas conquistas para não aparentar ser vaidosa ou estarem se achando ou se vangloriando. Esse é o principal dos elementos da barreira mental, mas também elas têm que aprender a lidar com os estereótipos que são colocados para as mulheres, como elas são demasiadamente emocionais. E aí elas têm que serem revestidas de uma carapuça, né, de uma carcaça mais masculinizada, aqui entre parênteses o termo, para poderem se sobressair disso. Isso são as barreiras mentais que precisam ser ultrapassadas, que elas estão colocando. E a terceira é elas se acharem incapazes de realizar grandes desafios. Quando chegam para elas grandes desafios, elas terem esse medo, né? Que aí vai de encontro a um elemento que é a questão de você se achar um impostor, né? Você está numa função e você não se achar digna dela, não se achar com as capacidades necessárias para desempenhar aquela função. Então, para a gente poder falar sobre os grandes desafios, né, que a mulher enfrenta para assumir esse protagonismo feminino, eu trouxe esses dados aí do primeiro dos 4 pilares dessa pesquisa que eu vou trazendo aqui durante o nosso bate-papo. Fiquem à vontade aí, Alexandra ou Maivone, para falar sobre esses desafios do protagonismo feminino. Essas questões dos desafios que você comentou, eu entendo que ele passa por um autoconhecimento. Quando você se dá conta do seu papel e da importância que você tem em determinada situação ou função, eu acredito que isso traz uma facilidade no fluxo, na jornada que você está construindo. Esse autoconhecimento, ele passa justamente por essa capacidade de você se conhecer e de você começar a construir a autoconfiança. Óbvio que o espelhamento, a escassez de espelhamento, nós não temos muitos cases, e quando nós temos, ele se destaca tanto, e é uma lacuna muito grande entre a sua realidade e aquele espelhamento que você está vendo. Então, assim, autoconhecimento, eu acho que é uma palavra da vez, uma palavra, para mim, é extremamente importante. Tudo que você falou aí, em outro encontro que nós tivemos, eu trouxe para cá também, são 25 anos de empresa, 28 anos, mas eu confesso a você que até hoje a gente, às vezes, assume uma postura que não é o que a gente gostaria. Às vezes, a gente deixa um pouco de lado a delicadeza. Eu costumo dizer que a gente não precisaria aumentar o tom de voz para ser ouvido, abrir os braços para não ser engolido, mas, infelizmente, às vezes, a situação exige que você tenha uma postura mais enérgica, que não deveria ser assim.
Acredito também que isso passa por um processo de amadurecimento de ambas as partes, sua, de entender, de ao se conhecer, saber o seu lugar no mundo, e do outro, de você entender que você não tem domínio sobre o outro, e aí ele vai pensar o que quiser, ou vai agir da forma que quiser, e aí a maturidade vem justamente daí, de você conseguir administrar isso. Não é fácil. Não é fácil porque essa carapuça aí eu já vesti muitas vezes, e diga a você, melhor caminho é você ser autêntico, é você ser você mesmo, porque aí o caminho fica mais leve, ele fica mais fluido, mas não é fácil. Mas, bom, o que é que você nos traria sobre esses desafios do protagonismo feminino? É interessante você observar e considerar uma série de variáveis, sabe, Ronaldo? Eu tenho certeza que a Alexandra sente muito disso. As pessoas tendem a quererem rotular a nossa posição e a nossa participação social, bem como no mercado de trabalho. Quando eu falei que competência desconhece procedência, né, já fazendo referência também a isso, as pessoas costumam atribuir a um modelo patriarcal de sociedade que a mulher é um ser frágil e que o homem é um elemento forte, como se isso fosse um condicionante comportamental. Mas o que a gente precisa compreender, pelo menos no tocante à participação da mulher ou da conquista de muito mais espaço, inclusive no mercado de trabalho, é que existem culturas fortíssimas arraigadas num sistema também patriarcal, com muitas práticas sexistas que inviabilizam a amplitude e desenvolvimento dos nossos talentos, e muitas vezes a gente precisa se apropriar de determinadas situações e fazer uso de uma força emocional que é absolutamente distinto disso. A emoção também é um processo íntimo, involuntário, e evocada para qualquer pessoa, em qualquer faixa etária, também em qualquer gênero. O homem é emocional também. O sistema patriarcal faz com que ele faça pouco uso de uma inteligência que deveria ser aplicada nessa área. Nós somos treinadas pelo sistema, pelo modelo escolar, pelas organizações familiares, para desenvolvermos um pouco mais dessas habilidades relacionais, e isso, nesse modelo social, nos posiciona como pessoas inferiores no tocante às competências, o que não procede. Hoje, a gente percebe, pelo menos no exercício mais efetivo da liderança, a busca por características e habilidades dantes tipicamente femininas. Então, a gente precisa de homens que tenham empatia, a gente precisa de homens que tenham uma variação, uma consideração, uma capacidade de perceber o outro e se posicionar de forma acolhedora. Hoje a gente tem sistemas que são absolutamente competitivos, que requerem da gente um reposicionamento, sobretudo quando a gente atravessa crises, a exemplo da pandemia, e todos temos uma instabilidade muito grande, evocando da gente uma necessidade de uma atuação muito diferenciada e desconhecida de tudo que a gente havia feito até então. Então, nesta condição, e passando por uma crise desta magnitude, desta natureza, a gente percebe que todos os líderes precisam se fazer parceiros, precisam se preocupar com a saúde mental, precisam, inclusive, conceber esta observação como sendo uma legislação que começa a fazer parte da observação atenta à saúde do trabalhador, porque é uma questão, uma pauta obrigatória, e essa postura severa, autocrática, tida como masculina e forte, acaba sendo destituída porque as pessoas assumem outros comportamentos distintos. Nós temos gerações absolutamente diferentes de outras que a gente experimentou. Tenho certeza que a Alexandra haverá de concordar comigo. Eu tenho 30 anos, estou completando este ano, de exercício de RH, em diversos tipos de empresas, segmentos, portes, muitos desafios, muitas reinvenções, muitas teorias, e um exercício muito claro de uma postura absolutamente observadora para os novos modelos de comportamento. Então, a gente precisa desaprender e reaprender novos modelos atitudinais, novas tecnologias, novas técnicas. A gente não tem mais como se balizar em modelos conservadores que em nada acrescentam em relação àquelas skills,
as competências sejam técnicas e comportamentais que não tem mais como estar dissociada. Então, eu fico assim um pouco, sabe, com o pé atrás quando eu vejo esse tipo de pesquisa que fica tentando fazer encaixes em gavetinhas ou enquadramentos, porque a mulher é assim, o homem é assado, porque a liderança masculina tem características afeminas. Não, existe o líder competente, ponto. Existe aquele camarada que traz a entrega de resultados, ponto. E isso pressupõe, volto a dizer, a reunião de competências técnicas e comportamentais independente do sexo que ele tem ou das preferências sexuais, da vida íntima que ocupe as suas escolhas, né? E essas pesquisas, a meu ver, precisam ser revistas. E todos somos revestidos de emoções. As pesquisas precisam realmente serem revistas, a gente precisa parar de rotular, né? Tá dando títulos a questões, a situações, mas existe uma situação que também a gente precisa atentar, já que eu acredito que nós estamos falando, na grande maioria, provavelmente, mulheres que vão se identificar com o tema ou que vão tentar, de alguma forma, entender se o que nós passamos é do que elas passam, ou, enfim, eu acredito que a gente está numa situação muito bacana de poder buscar pessoas que se identifiquem com situações que a gente vem abordar aqui. Uma coisa que eu observo no nosso dia a dia, eu não sei se você tem observado isso também, é que a mulher, ela também precisa buscar apoio nas outras mulheres, parcerias. Eu acredito que isso é tão importante, porque se você observar, os homens, eles têm já essa habilidade, eles já têm de um se fortalecer no outro e buscar o apoio, e não faz certo quem está errado, mas é o apoio unido mesmo da gestão, da liderança, de trazer dados novos. Nós temos um desafio gigante aí, essa galera que está aí é uma galera que te desafia no teu papel de líder. Nós não estamos mais liderando pessoas que simplesmente balançam a cabeça, sim, senhor, e não, senhor, ela questiona. Ela está aí para questionar e ela está assim, ela está por propósito. Então, imagine como é difícil. Eu acredito que a gente tem uma vantagem, eu sempre vou achar que temos uma vantagem, em que sentido? Nós já nascemos com foco em sermos mãe, dona de casa, no sentido de trazer esse lado família, e você está o tempo todo fazendo gestão quando os filhos nascem, quando você está com seus pais, com seus irmãos. Então, veja que o tempo todo você está exercitando a liderança. Então, a liderança é algo que é feminino também. É como você disse, nós não precisamos rotular, mas a mulher precisa começar a identificar o potencial que tem dentro dela. Ela precisa saber do quanto ela é capaz. Eu estou dizendo para todo mundo que está aqui, fácil não é. Mas a gente precisa dar as mãos e trazer esses temas de uma forma que a gente possa se unir e tratar isso de uma forma mais, como é que eu posso dizer? Você falou até a palavra empatia. O que eu observo no dia a dia é que as mulheres têm, às vezes, também a questão do posicionamento. E isso não existe culpados, nós fomos criados nesse sistema. Então, é muito difícil você tomar posicionamento, mas eu digo a parceria, eu acho que ela é válida, de você dar apoio à outra, dar suporte à outra. Eu acho que isso aí também seria bem importante, a gente trazer isso para as mulheres, porque às vezes a gente observa e não sabe o caminho que a outra está percorrendo, e às vezes uma palavra de chegar junto e dar um apoio, entender a dificuldade, já facilita muito no caminho, trazendo muito assim para o dia a dia. Eu queria fazer um comentário, porque só até como contraditório. Eu trouxe um dado aqui, se vocês lembram, abrindo a conversa aqui de protagonismo feminino, empoderamento, e aí, de repente, eu trago um dado de 458 pessoas e que apenas 1,3% é mulher, e aí você pode perguntar quem está nos vendo, né? Mas como assim falar de protagonismo versus isso? Mas o que a gente também tem que as questões limitantes, que não é de capacidade técnica, não é de conhecimento. Nós não buscamos igualdade nas questões patológicas, nas questões físicas, digamos assim. Eu trabalho em um setor que é um serviço braçal. Então, humanamente, você não tem como ter a mesma força física que um homem para determinados serviços. Então, é importante que a gente esclareça isso, porque pode soar como, mas como assim você vem falar de protagonismo quando não é a realidade? E, na realidade, assim, nós temos buscado
tratar isso de uma forma mais igual, mas ainda é muito difícil, porque no trabalho braçal, óbvio que o homem se sobressai. E a nossa busca aqui é pelo a igualdade em termos de conhecimento, em termos de capacidade técnica, em termos de oportunidades, porque o que nós buscamos são as mesmas oportunidades dentro das mesmas regras e nas mesmas condições. Não quando se trata de questões físicas, questões de força física propriamente dita, né? Então é importante deixar isso claro, porque né, é um universo bem... Mas é porque o que você estava falando me deixa uma deixa perfeita para a minha próxima provocação para vocês, que é em relação de qual é o papel do líder, né, nesse fomento do protagonismo feminino dentro das organizações, né? Até porque um dos grandes desafios, né, que as mulheres, né, em posição de liderança colocam, né, nessa pesquisa é que a dificuldade que elas têm de traçar metas, de definir objetivos de carreira e estipular prazos para realizar essas metas que elas estabelecem. E dentro desse conceito, né, de protagonismo que a gente coloca, né, dentro do conceito até mesmo do aprendizado contínuo, né, do lifelong learning, as pessoas também precisam ser protagonistas, né, das suas trilhas de conhecimento, do seu desenvolvimento. E isso até me causou uma certa estranheza, né, quando eu vi, porque esse é hoje uma das habilidades necessárias para todas as pessoas, independente de sexo, que é poder ter essa capacidade de montar suas trilhas de conhecimento. Mas, além disso, qual é o papel, qual é a relevância que os gestores, que os líderes têm em contribuir com o protagonismo feminino, independente do sexo desses líderes? Ronaldo, são muitas as responsabilidades, mas óbvio que cada um vai pontuar aquilo que tem de maior relevância na sua forma de gestão, de liderança. Eu acredito que hoje um dos maiores papéis do líder é a capacidade de fazer com que seus pares, sua equipe consiga evoluir. Isso parece ser fácil, mas é algo extremamente desafiador. É com que sua equipe evolua na medida necessária, busque o conhecimento, e o líder ele tem esse papel nessa construção, nessa jornada. Se fala muito hoje, óbvio, da questão da empatia, você ser empático em relação ao colaborador, ao próximo, às pessoas em volta de você, mas, assim, enfim, acredito que essa questão de você buscar o desenvolvimento da sua equipe, buscar motivá-lo, fazer com que eles acreditem na capacidade deles. Eu estava tendo uma reunião ontem, inclusive, com a minha equipe, já depois do expediente, e eu dizia para eles exatamente o seguinte: não tenham medo de se colocar, não tenham receio em fazer uma colocação que, de repente, não seja de acordo. É muito difícil você falar isso para a sua equipe quando na organização, não existe essa cultura da escuta, do ouvir, mas eu acho que esse é um dos grandes papéis, é o desenvolvimento do ser humano, do profissional, porque quando você busca o desenvolvimento profissional, você também passa por essa questão profissional. Acho que a simplicidade é o poder. A simplicidade tem um poder gigante nas coisas. Acho que a gente não precisa reinventar a roda. Gestão é algo muito simples na sua complexidade. É algo muito simples, mas é bem complexo. Então, a simplicidade tem um poder gigante. Você ser objetivo naquilo que você busca, nos resultados que você espera, tratar isso de uma forma clara, instigar o colaborador a saber que ele é capaz, que ele pode, é fantástico. É algo, assim, fantástico. Eu costumo dizer que trazer o brilho no olhar através do que você passa é desafiador e é instigante para um líder. Eu fico muito entusiasmada quando falo dessa situação, porque é um papel muito especial. Eu tive alguns gestores na minha carreira e eu procuro buscar o lado bom. Mas até o que não foi tão bom serviu de estímulo também. Então, a gente tem que ter
com as ações que nós estamos causando no outro, principalmente quando a gente tem essa responsabilidade da gestão e de conduzir uma equipe. É uma responsabilidade muito grande. A Ivone? Eu acho tão importante tudo isso que a Alexandra colocou. Eu queria até fazer um resgate extremamente relevante, a meu ver, que é do conceito de sororidade, mas também lembrar que a sociedade humana não precisa ser um apartheid, necessariamente, tá? O que é que a organização, o que é que os líderes precisam fazer para que a mulher seja protagonista, né? Eu nem sei se a gente tem esse anseio de sermos protagonistas. Tenho cá, com os meus botões, sabe, uma necessidade em todo o trabalho de transformação cultural, porque quando a gente busca desenvolver uma empresa, alcançar novos resultados, novos nichos de mercado, novas práticas, etc., a gente precisa construir uma outra história em cima de bases distintas. Então, não só a questão da gente destituir esse muro separatista de homens e mulheres, extremamente importante, mas também a gente começar a aplicar muito mais sororidade, nós, mulheres, porque é impressionante o quanto essa condição, esse apartheid nos coloca como rivais, como se necessariamente tivesse que existir uma queda de braço que, a meu ver, não soma em nada. Não existe uma condição feminina ou uma condição masculina, excetuando uma condição cultural, e aí sim, que passa por uma empresa que tenha uma missão, uma visão, um propósito à frente do seu tempo, vai ter que se posicionar como um agente de transformação social, por isso que se fala em responsabilidade social corporativa. Como é que eu posso acreditar num líder ou numa empresa cujos preceitos pressupõem práticas sexistas, discriminatórias à mulher por ser mulher, que não compõe um bojo de possíveis políticas e práticas igualitárias, e aí eu não estou falando do papel só de mulher e homem, mas também do negro, do portador de necessidades quaisquer que sejam especiais, de uma pessoa que tenha deficiências físicas ou cognitivas, do gordo, do magro, do preto, do alto, das pessoas na sua diversidade mais plena e absoluta, entendendo que esse construto da diversidade, ele muito mais soma. É curioso observar, você vai ver que muitos dos modelos de liderança mais conservadoras têm uma paranoia de projeção, né? Eu preciso identificar modelos de pessoas que se assemelhem comigo ou que me obedeçam, como se a gente fosse uma linha de produção que saísse mais ou menos no modelo comportamental, porque o exercício da liderança é você angariar confiança de pessoas distintas, com talentos, habilidades e habilidades também diferentes, que queiram, por força da sua influência, somar em prol de um propósito, porque você acredita na cultura dessa empresa. Você realmente tem afinidade com os princípios de uma casa que te abraça, que dá a oportunidade de aplicar teus talentos, teus potenciais, apesar de uma cultura lá fora que é conservadora, que é sexista, sim, que realmente massacra toda uma condição que tem que ser de transformação social. Vejam, Ronaldo havia falado anteriormente que eu sou uma ativista, né? Eu tento fazer, e aí eu me reúno muito com mulheres também que pensam dessa forma, uma política de uma forma, de um modelo diferente. Eu não sou aquela ativista que vai para a rua bater panela e criticar sistema, não aqui criticando ou condenando quem o faça, mas tentando desenvolver soluções que possam sensibilizar grupos dentro da sociedade, que possam se expandir através de práticas e desse pensamento de sororidade, que o nosso papel de transformação social passa, sim, no meu autoconceito, e aí eu concordo plenamente com o que a Alexandra falou, a imagem que eu tenho de mim, do meu poder de influência, da minha capacidade, da minha possibilidade de crescer, aprender, desenvolver, faz toda a diferença. Então, o autoconceito ajuda pra caramba o propósito da gente, né? O fato de eu ter condição de traçar objetivos, e aí aplico necessariamente, isso não condiz a
um sexo ou outro, tá? Eu preciso ser uma pessoa com autoconceito positivo, eu preciso ser alguém que tem uma rota a seguir porque traçou objetivos e tenho que, principalmente, trabalhar a minha capacidade e as minhas inteligências relacionais, porque as pessoas que não tiverem um conceito bom acerca das suas condições de agir, de transformar, de colaborar, de compreender, de somar, que não tenham realmente assim planejamentos e vão executar os planos de quem fizer, ou não tiver habilidade, relacional, não vai dar certo em nenhum papel da sua vida, nem numa relação amorosa, nem numa relação de amizade, e nem, menos ainda, numa relação. Veja você, existem estudos que comprovam, né, que 76% das mulheres que estão no mercado de trabalho, isso aqui é um dado da agência Patrícia Galvão, sofrem com assédio e com violência. Como é que a gente vai se posicionar de forma confiável se não for através dessa perspectiva? Preciso trabalhar minhas habilidades e competências. Eu preciso ter metas, sim, e saber traçá-las, mas para isso eu preciso me qualificar. Eu preciso dispor de um arsenal oportunidades que me coloquem num cenário absolutamente favorável quando eu vou ser discriminada, eu vou ser violentada, eu vou ter que combater uma série de práticas nocivas, eu vou ter que entender que a sociedade vai olhar para mim como mãe, como dona de casa, com uma série de afazeres, com um nível de exigência que é absolutamente desumano. Eu preciso tentar estabelecer um parâmetro de desenvolvimento pessoal plural, de modo que essas oportunidades possam ser desenvolvidas em cima dessas competências. Eu preciso buscar recursos, eu preciso somar, eu preciso desenvolver minhas competências através da busca de uma empregabilidade ou de uma trabalhabilidade, se não existirem postos de trabalho, e isso pressupõe uma atuação sensível, atenta, preparada e inteligente, né? E não é fácil, absolutamente. Entretanto, volto e até te parabenizando, Ronaldo, quando você reúne mulheres que já conseguiram fazer a prova dos 9 no ambiente social, no ambiente organizacional, mostrando que tudo bem que a cultura seja assim, nós somos e fazemos a diferença. Né? Existe a possibilidade de dar certo, mas para isso você tem que querer bastante, você tem que deixar de terceirizar a condição de motivar a sua transformação, porque isso é algo intrínseco. Eu vou ser aquilo que eu quiser, e aquilo que eu exercer como um input à minha transformação, a partir da determinação que eu carregar, ponto. Eu sou mãe de 3 filhos, sou divorciada, eu trabalho os 3 turnos, eu desenvolvo projetos sociais, eu passei por empresas auxiliando em tomadas de decisões estratégicas, eu preciso me posicionar frente a alguns furacões que acontecem para que as tomadas de decisões sejam muito mais assertivas, eu preciso entender que nenhum processo de qualidade, nenhum planejamento perfeito vai trazer o resultado se a gente não der vida através do engajamento, que é como a gente vai conseguir despertar o que existir de melhor em cada uma das pessoas, e isso se trabalha desenvolvendo as suas competências, estudando pra caramba, se dedicando acima do padrão, e precisa aprender, desaprender, se aperfeiçoar de forma muito simples. Achei lindo quando a Alexandra diz assim, o simples é o mais sofisticado que pode existir no ser humano, porque tem muita gente que floreia bastante, que se auto-intitula dessa ou daquela forma, que exibe um crachá de uma forma absolutamente arrogante, mas não possui a simplicidade de compreender que o simples bem feito, ele traz realmente uma solidez muito mais adequada e passível de credibilidade em torno de todas as pessoas com quem a gente convive, né? Mas, Vânia, você até comentou aí sobre a questão de ser mãe, né, de três filhos. Eu também sou mãe de 2 mulheres, que honra! Eu sou mãe de 2 mulheres já adultas, casadas, e olhe o quanto a gente tem de responsabilidade quando a gente fala desse tema, e nós temos dentro de casa mulheres que precisam se espelhar, Sim. de alguma forma. A gente não busca, no caso, a mãe, uma tia, uma avó, uma mulher que a gente tem aquela imagem
de guerreira, de uma mulher desprendida, à frente do seu tempo. E, na verdade, a única coisa que a gente quer é poder botar o nosso batom vermelho, poder entrar e sair a hora que a gente quiser, poder ser quem a gente quiser, na hora que a gente quiser, ter essa liberdade de expor nossos pontos de vista, ter a oportunidade de poder expor que nós também podemos ser, nós somos capazes de atingir objetivos, de fazer prova dos 9, dos cálculos também, e é interessante porque essa luta, mas é a luta da liberdade, ela é constante. O que nós estamos buscando é a liberdade de ir e vir, a liberdade de oportunidades, a liberdade de poder expor, a liberdade de errar, porque nós, nessa jornada da busca não é nem mostrar, é porque às vezes a gente tem necessidade de provar para a gente mesmo que nós somos capazes. Então, imagine, isso já é desafiador. Aí eu vou trazer, imagine para uma mulher ainda que, vamos trazer o universo aqui, uma mulher negra, porque é difícil. Eu tenho amigas de cargos de chefia e que sofreram muito, a trajetória é muito maior, mas eu quero dizer uma coisa, nosso tempo ele é mais longo, mas a persistência é a nossa companheira. Nosso tempo ele pode ser mais longo, mas a persistência, ela é e sempre será a nossa companheira. Então, assim, mulheres, nós podemos tudo o que a gente quiser, você não precisa ser bom em tudo, nem temos essa pretensão. A gente erra tanto, a gente erra pra caramba, erra todo dia, e vem ainda o peso na consciência, eu não devia ter feito daquele jeito, eu poderia ter feito melhor. Que bom, porque isso faz parte do processo de aprendizado. Que bom que a gente tem essa consciência de dizer, poxa, podia ter feito melhor, e se eu tivesse feito daquela forma? Isso é algo lá que está florando dentro de você para a consciência da tua responsabilidade. Eu estava vendo esses dias, coincidentemente, sobre a Comissão de Desenvolvimento e Sustentabilidade. Eles pedem uma pesquisa, né, nos Estados Unidos, e pontuaram 17 objetivos. E olha que coisa interessante, um deles é promover a desigualdade entre homens e mulheres. Será que não é importante isso que nós estamos falando hoje aqui? Já pensou a riqueza desse tema? Gente, a organização no mundo, a Comissão Internacional de Desenvolvimento e Sustentabilidade de Negócios, prevê lá nos 17 objetivos dele que é entre homens e mulheres. Então, estamos aqui plantando uma sementinha e eu espero que muitas mulheres que estejam nos ouvindo, óbvio, você com todo esse conhecimento técnico da parte de psicologia, de comportamento, todo um aparato aí de conhecimento nessa área, e eu estou aqui aprendendo muito, e dentro daquilo que a gente vivencia todos os dias, não é fácil. A gente não tem nenhuma intenção aqui fantasiosa de dizer que o caminho são flores, não são flores, não é fácil, e aí não é, a intenção é só dizer os seus objetivos e seja feliz na sua jornada, porque se é isso que você quer, vá atrás, persista, porque você é capaz, e não tem quem diga o contrário, se você estiver muito certa disso, né? Então, vamos empoderar essas mulheres que estão aí, vamos buscar fazer uma corrente. Eu estava vendo um artigo que diz assim, vamos comprar coisas que são produzidas por mulheres, vamos comprar mais livros que são escritos por mulheres, vamos buscar empresas que são apoiadas por mulheres ou apoiam movimentos de mulheres. Gente, o que tem de movimento aí, deixem elas falarem, Rifochi, mulheres na liderança, a quantidade de coisas, a gente só tem que conseguir juntar isso, né? E fazer uma grande onda de transformação nessa questão que é muito mais cultural. E ele começa dentro de casa, a transformação começa com nossos filhos. E nós, como mães educadoras, temos uma responsabilidade também grande de fazer essa virada lá no início de tudo, onde tudo começa, quando a gente cria os filhos para o mundo, né? É um sentimento que eu gostaria de passar. Eu tenho muito orgulho de trabalhar com homens, você disse uma coisa muito interessante. Gente, a ideia aqui não é quem conhece mais, quem sabe mais, quem é melhor no que faz. A ideia aqui não é criar uma barreira entre homens e mulheres, um do lado, outro do outro.
A ideia aqui é que a gente possa sentar numa mesa redonda e todos serem ouvidos e discutirmos sobre os mesmos temas de uma forma muito harmônica e muito produtiva, né? Eu acho que essa é a grande sacada, é quando a gente não precisa falar mais desse tema. Eu sei que ainda vai levar um bom tempo, mas enquanto ele ainda estiver sendo abordado dessa forma, como um debate ou uma construção, é porque a gente ainda não chegou no fim da jornada, né? Então, deixa a gente avançar aqui um pouco mais, né? Estamos, né, no mês de março aqui, né, quando a gente está publicando esse nosso bate-papo, que a gente comemora, né, o Dia Internacional da Mulher, é um mês que se dedica, né, às questões femininas, aos direitos femininos. A gente fala muito dos desafios, mas também já houveram muitas conquistas, tem muito também o que a gente comemorar, porque às vezes a gente se apega tanto a só buscar, que a gente esquece de comemorar o que a gente conquistou. O que é que vocês poderiam dizer que a gente pode comemorar, né? A gente, como sociedade, pode comemorar com as conquistas, né, do protagonismo feminino nesse mês dedicado às mulheres, em todos os meses do ano. Eu gostaria de fazer uma consideração, você observa que essa data, né, de 8 de março, ela é relativamente nova, né? Sobretudo quando essa data só foi instituída como sendo o marco no calendário, né, para que se pudesse comemorar o Ano Internacional da Mulher em 1977, como reconhecimento das Nações Unidas. Então, é um movimento político, né, muito recente. A gente ano que eu ainda nasci, viu? Tá vendo só? Deixa eu te contar que eu sou mais velha, tá? Então, mais experiente. Mais experiente, sim, olha, também isso não me fere absolutamente. A gente precisa, né, se municiar de informação, a gente precisa se preparar para todas as transformações sociais e, independente do Fórum Mundial afirmar que nós somos um dos piores países, né, no tocante a desigualdades salariais, né, ainda que a gente tenha uma série de situações absolutamente comprometedoras, me permita, Ronaldo, né, há pouco mais de um ano, eu tive a honra de desenvolver um pequeno projeto, que hoje é um programa muito amplo, que é voltado para mulheres que são vítimas de ações de abuso e violência doméstica. E nós conseguimos criar um espectro de atuação que envolve família, educação, universo de trabalho, pesquisas, institutos, TRT, TST, uma série de organizações, pessoas físicas e jurídicas, instituições públicas e privadas, que ansiávamos colocar com pequenas ações gradativas. A princípio, na Paraíba e em Pernambuco, já conseguimos penetrar todo o país, inclusive promovendo também autoras brasileiras. Por exemplo, desenvolver um projeto a partir de um edital europeu, em que a gente conseguiu aprovação, de e-trabalhabilidade, ou seja, inclusão digital para mulheres que são vítimas de relações abusivas e violência doméstica, com apoio da Telefônica Vivo, com apoio de universidades da Espanha e de Colômbia, e isso tem crescido de uma forma vertiginosa, inclusive vamos transformar em instituto. Nós criamos um selo de empresa amiga da mulher, criando políticas e práticas que a gente cede com uma consultoria gratuita para que as empresas possam criar, elaborar modelos de atuação em que a valorização da participação feminina ativamente apeça e a gente, os órgãos públicos, a gente se une ao Instituto Maria da Penha, a ONU Mulheres, e aí fazer um outro gancho, essa fala tão importante, né, a que a Alexandra se reportou, e ela estava tratando do objetivo 5, né, de uma agenda que é chamada Agenda 2030 para o Brasil, né, que a ONU desenvolveu como sendo um apelo global mesmo para acabar com pobreza, com situações que possam comprometer o meio ambiente, clima, e garantir que as pessoas possam desfrutar de ambiente de paz e prosperidade. E isso não nos exime de observar, você não pode ser separado. Vejam vocês, quase 500 milhões de mulheres e meninas com 15 anos
ou mais são analfabetas, estão fora da escola. Entre 25 e 34 anos, a gente percebe por diversas pesquisas que 25% das mulheres a mais têm chance de viver na extrema pobreza. E isso é muito sério. Quando a gente assumiu esse propósito, vamos aqui abraçar, depois eu vou lançar para vocês um outro projeto grandioso que vai tomar conta do país, que é voltando com o público da terceira idade, sendo desenvolvido e reinserido no mercado de trabalho, inclusive com atuações políticas. Me aguardem que eu vou contar uma novidade muito bacana. Mas aí a gente tem um cenário também de 10 agressões a cada minuto para as mulheres, de 5 espancamentos a cada 2 minutos, de um estupro a cada 10 minutos, um feminicídio a cada hora e meia, colocando a gente vergonhosamente na 5ª posição do ranking de feminicídio do. A gente poderia vai dizer esse cenário é desfavorável, não. Abstrai fim de demência faz sua parte, porque a capacidade de transformação, quando a gente sensibilidade alguma inteligência, bondade, pessoas que possam somar, inclusive, Ronaldo, te parabenizo, com ações de debate, de esclarecimento, de demonstração clara para a sociedade, para os seus espectadores, as pessoas que lhe acompanham, com temas tão relevantes, isso faz realmente com que a nossa semeadura frutifique, sabe? Se a gente conseguir tocar uma vida, uma organização, uma mulher, um profissional, um filho, um marido, e aí os filhos da violência acabam por replicar, mas com essa oportunidade da gente disseminar o bem fazer, o bem feito, de forma humanitária, reunindo realmente essa capacidade de aplicar aquilo que a gente absorve como sendo uma contribuição social. Puxa vida, é muito bom, muito bom. Agradeço demais, Ronaldo, por essa oportunidade de estar com essa gigante aqui, aprendendo tanta coisa linda, que depois eu quero encontrar os dois, pessoalmente, para a gente tomar um café e dar um abraço de consagração. Quero fazer parte de um desses projetos aí, viu? Vou fazer contato com vocês, está lindo, lindo. E nós já temos empresários, empresas de grande porte já querendo absorver parte dos serviços que a gente está concebendo. A empresa está nascendo, mas assim, em cima de um conceito que já tem a aceitação de uma classe política muito forte, porque nós precisamos minimizar o número de pessoas que vão cair no asilo tristes, porque se sentem inúteis e são desprezados pelas famílias. Nós precisamos fazer aflorar o que existe de mais elevado de princípios e valores nessa sociedade para que a gente possa entender que todo mundo está aqui de passagem. E quando a gente semeia amor e a gente entrega carinho, com competência, com dedicação, a gente consegue fazer com que as pessoas pensem diferente e façam a diferença de fato. Mas, num outro momento, isso aqui só foi um spoiler, que é assim que a gente fala hoje, né? Haverei de conversar sobre essa importante condição, porque hoje, para cargos executivos, por exemplo, cargos de gestão, eu tenho a sorte de assistir uma procura muito acirrada por pessoas maduras, acima de 50 anos. Isso é muito gratificante, muito gratificante. Maravilha. Maivone já fez uma lista aí, gente, gigante do quanto a gente tem a comemorar e também dos dados que a gente ainda tem que buscar, que superar, que transpor essas barreiras que a gente vem aí. Eu queria pontuar aqui, de uma forma bem simples, que um ganho gigante que eu acredito é a tomada da consciência. Tudo isso que você trouxe, colocou aí em dados da ONU, a violência contra a mulher, tudo isso poderia ser assustador, e são dados que eu acredito ainda, se for pegar mais, na sua essência ainda deve ser bem maior o número, porque tem aquelas que ainda são vítimas que não relatam e que sofrem opressão e que não trazem esses dados para a estatística, né? Mas eu acredito que um dos maiores ganhos que a gente pode ter é a consciência do nosso papel na sociedade. Essa consciência que vai fazer com que a gente se transforme, com que a gente tenha realmente a noção do nosso espaço, que a gente tenha a noção do nosso poder. E quando a gente se junta, seja através de uma instituição, Olá, pessoal. Então, a gente chega ao final aqui de mais um vídeo da nossa série Ponto Tremp, agradecendo aí com muito carinho, né, a participação de Alexandra Trigueiro,
né, gestora de logística, trazendo aí toda a sua experiência, a sua posição, né, a sua visão de mundo e do protagonismo feminino. Alessandra, muitíssimo obrigado por você ter participado conosco. Estendo também aqui o meu agradecimento, sempre, né, a Maivone por estar conosco, sempre que é convidada, ela está sempre aqui conosco. Muitíssimo obrigado, Maivone, pelos seus ensinamentos, pelo seu entusiasmo, certo? Pela causa da mulher, certo? Pelas questões sociais que são relevantes para nós termos uma sociedade melhor e mais inclusiva. Você sempre muito atuante, muito eloquente, né, nessa busca de fazer a diferença, né? Então, é sobre essas questões que a gente fala, do protagonismo feminino, de você acreditar em você, de você lutar pelo que você acredita que pode ser, por você ocupar espaços que a sociedade tradicionalmente poderia negar a figura feminina, é por termos personalidades femininas ocupando posições de destaque na nossa sociedade. Muitíssimo obrigado a todos e que todas as pessoas possam entender a relevância do que é o Dia Internacional da Mulher, do que é se dedicar um mês à causa feminina, de entender o que é o feminismo, não como uma questão panfletária, mas como uma questão social. Então, por tudo isso, muitíssimo obrigado por quem veio comigo até aqui e até a próxima. Tchau.